Trabalhar 16, 14 horas por dia e no final do mês empatar dinheiro. Se você acha que eu vou falar sobre odontologia atacado, nem continue vendo esse vídeo. Eu não acredito nisso e eu acho que essa é uma furada. Aliás, me admira muito. Você que super investiu na sua carreira, fez especializações, pós-graduações das mais caras do país. Confiar e acreditar em estratégias que dão para você roteiros, não te mostram fontes, não te mostram referências bibliográficas e simplesmente são baseadas em empirismo ou estatística, de pessoas que às vezes não têm uma trajetória como a sua, que precisou investir um dinheirinho ali suado por mês para poder pagar a sua especialização ou até comprar seus instrumentais. O que eu vou te ensinar aqui é continuar fazendo uma odontologia honesta, acreditando nos seus princípios, nos seus valores e não dando passo maior que a perna. É você usar suas réguas, suas métricas para poder construir sua carreira. E não se cansar, não morrer na praia. Porque trabalhar 14, 16 horas por dia e no final do mês não ter um dinheirinho para você curtir às vezes um final de semana numas férias merecidas com a sua família, isso é sofrido, não é verdade? Muito bem, esse é o nosso tema do nosso bate-papo de hoje. E aqui a gente te ensina as fontes e o caminho que você pode escolher para, através das suas métricas, fazer sua carreira de sucesso aí. No final do dia, você sente que você está preso ao seu negócio, mais do que nunca, não é verdade? Lembre-se que o dinheiro tem que trabalhar para você, e não você para o dinheiro, sem dúvida nenhuma. Você precisa ter tempo hábil, sim, para você conseguir sair do negócio, se autoconhecer, aprimorar suas técnicas para você ganhar mais tempo. Tempo é dinheiro. E quando eu falo isso, não é só para você, às vezes, executar num tempo mais rápido e sua hora clínica ser menor, mas também para você conseguir pensar em estratégias para alavancar o seu negócio. Isso também exige tempo. À medida que você sai do negócio e começa a ver ele de fora, você começa a ver que o seu maior investimento, sem dúvida nenhuma, é para conseguir esse bendito tempo. E isso custa muito caro para você no final das contas. Não ter tido ele custa muito caro e aprender a gerenciar ele também custa muito caro, porque são investimentos que você tem que fazer em cursos e estratégias para você conseguir ver realmente seu tempo sobrando para poder aprimorar o seu negócio. Muito bem, isso exige não só autoconhecimento, mas também uma odontologia multidisciplinar. O que a gente vem vendo, vem percebendo? E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Dentro desse um ano de mentoria, e eu comecei ela através de planejamento odontológico, aliás, o que é bem coerente com a minha carreira, porque eu sempre fui docente da área da pós-graduação em prótese dentária e em implantes, eu percebia que os meus alunos vinham me procurando muito para poder falar sobre vendas. Engraçado, porque eu postava casos clínicos às vezes para falar sobre casos que eu tinha no consultório ou soluções de casos clínicos, nunca ninguém me perguntava. Mas para perguntar sobre vendas, chovia mensagem em inbox ou até mesmo no meu WhatsApp. Eu comecei a perceber, eu falei, gente, mas tem uma coisa errada, porque para mim não tem uma outra forma de você vender se você não conhecer o que você tem para vender. É planejando um caso e aumentando o ticket médio dos seus pacientes. Ou ainda sendo honesto, mostrando para ele qual é o problema que o seu paciente tem. É isso que eu via como um diferencial nos planejamentos e melhorando a nossa carreira. Muito bem. Enfim, eu fui conquistando os alunos e percebendo que eu dava um caso clínico na mentoria para eles poderem resolver e havia uma dificuldade muito grande. Mas por quê, Fê? Eles não são formados, não sabiam, são pessoas recém-formadas? Não é por isso, gente. É porque hoje, o que existe que a gente percebe muito? Eu acho que é o grande problema. Nós somos muito especialistas e pouco dentista. Quanto mais a gente sai da faculdade, a gente começa a perceber que as pessoas estão procurando cada vez mais por cursos de especialização ou se especializarem muito numa carreira. Quero ser muito bem clara com relação a isso. Eu não sou contrária a isso. Acho que você tem que fazer aquilo que você gosta mesmo. Mas o que você precisa aprender, sem dúvida alguma, é gerenciar o seu próprio negócio, a sua própria carreira. E muitas vezes, reconhecer o que o seu paciente precisa é venda. Ah, Fer, mas eu não gosto de fazer outros tipos de procedimento. Por isso eu me auto-especializei. Eu me especializei muito numa só área. Perfeito, mas você pode ganhar, às vezes, fazendo uma venda para um outro colega fazer. Ah, não, mas eu não tenho consultório. Não tem problema se você não tem consultório. Você pode atender para outras pessoas. Ou ainda, se você tem, você mostra para o paciente o que ele precisa e outro colega vai executar. Você vai conseguir fazer uma venda maior, fazer o giro no seu consultório ser muito maior. O problema maior está que você quer fazer só aquilo que é confortável para você. E você se esqueceu que você saiu da faculdade sendo dentista. Veja o seu paciente de uma forma mais ampla, como um todo.
É isso que eu percebo muito que acontece hoje na grande maior parte dos nossos dentistas. Se você vai, por exemplo, numa borracharia, concorda comigo que você foi lá para trocar um pneu, mas aí o cara viu que o outro pneu do seu carro também tá careca. Ah, mas ele não vai te falar, porque você vai achar que ele tá querendo ganhar dinheiro em cima de você. Você sai de lá e, Deus me livre, acontece um acidente, porque o pneu tava careca e uma pista estava escorregadia. Se o cara te ofereceu aquele pneu e você trocou ele, você não acharia ele desonesto, porque você falou, pô, ele anteviu um problema muito grave que poderia acontecer comigo. É isso que você precisa fazer com o seu paciente. Se você mostra para ele, mostra, pega e tira uma foto, amplia, mostra para o seu paciente. Isso é ser honesto. Não tem como ele achar ruim disso. Se ele não quis comprar aquilo que você ofereceu para ele, não tem problema. Mas ele conseguiu entender o valor e a honestidade sua em apresentar para ele que haviam outras coisas mais que traziam para ele um benefício maior em executar aquilo. E que o malefício seria grande a curto e médio e a longo prazo se ele não executasse aquilo que você sugeriu a ele. Isso é importante. Quando você mostra honestidade para o paciente, não tem valor maior no seu tratamento, no seu atendimento que você pode oferecer. E às vezes ele nem vai questionar mais preço com você. Ele vai questionar qual é a forma como ele pode executar para caber aquilo no bolso dele. E isso entra em vendas. Aí vem uma outra parte que a gente pode conversar. Mas você conseguiu entender que o básico é você mostrar para o seu paciente o que ele precisa fazer. E também, se ele não precisar, mostrar. Olha, não precisa fazer mais nada, é só uma limpeza mesmo. Olha como o seu trabalho tem um valor muito maior, mesmo que você não goste de outras especialidades. Isso é normal. Você pode só executar o que você realmente gosta, mas apresente algo amplo, algo que ele precisa ser feito por uma pessoa que é competente e que recebe um título de profissional, um dentista. Bom, obviamente que vendo que o pneu estava ruim, o borracheiro vai lá para você e fala que você precisa trocar. E aí você entende que o benefício é muito grande se você fizer aquela troca para você não ter um acidente lá. O seu paciente é a mesma coisa. Se ele não fechar com você ali na hora, o tratamento como um todo, mas ele entendeu o valor daquilo e o benefício que ela traria para ele a curto e a longo prazo, ele vai em algum tempo voltar para você para fazer aquilo. E isso criou em você uma conexão com ele. Ele de fato é um paciente recorrente no seu consultório e que vai muito provavelmente te indicar para outros colegas. Esse é o offline. O offline sempre é o melhor negócio e ele sempre vai continuar vivo. Ele não depende de marketing digital, ele depende do marketing offline, que muitos especialistas em marketing já falam sobre isso. Legal, então mostre para o seu paciente o que ele tem. Tire foto e apresente isso para ele. Ele não quis, não viu necessidade, alguém provavelmente errou aí. E você pode ser um deles. O que acontece muitas vezes é que nós mesmos acabamos deteriorando a imagem nossa de dentista. Você começa falando mal do colega. Meu, isso aí não é forma de você prender o seu cliente com você, porque, ai, nossa, eu apresentei que fizeram uma burrada na boca dele. Para com isso. Isso não é uma odontologia honesta, a gente não precisa trabalhar dessa forma. Mostre o que você tem para oferecer você e como você pode trazer para ele mais saúde ou um tratamento que vai durar mais tempo. É isso que faz o seu trabalho ter um valor que é só seu e cria uma marca. Ele não é um profissional que fala mal de outros para poder trazer paciente para ele. Ele mostra o que eu preciso. E isso, sem dúvida, é uma marca que você vai ficar com muito tempo consolidado no mercado. O problema é que você é super especialista e você se sente confortável fazendo só aquilo que você gosta. Mas você esquece que você escolheu uma área que é a área da saúde. E quando você apresenta isso daí para o seu paciente, não tem erro. Não tem outro tipo de negócio que seja melhor que esse. E qual é a única coisa que você gastou nisso tudo? Saliva. Você só gastou saliva. Você não gastou nenhum outro tipo de recurso. Você não investiu em marketing. Você investiu no seu paciente, na relação interpessoal que vocês dois têm. Isso é o mais importante. Não estou dizendo para você esquecer a sua carreira. Não é isso. Muito pelo contrário, na parte processual, coloque a mão na massa daquilo que você realmente gosta, daquilo que te traz prazer. Mas não se esqueça que você primeiro escolheu ser dentista. Outro ponto que eu percebo muito, não é só questão de ser muito especialista e pouco dentista, mas ser muito operário e pouco patrão. Ai, Fernanda, nossa, que pejorativa essa frase que você está falando. Não tem nada a ver. E eu não estou subestimando ninguém. O que eu estou dizendo, até porque eu seria bem incoerente, né? Porque fazer odontologia é ser privilegiado na vida. Convenhamos. O que eu estou dizendo para você é que todo mundo precisa ser patrão da própria história, da própria carreira.
Se você escolheu ser especialista, você investiu muita grana para poder fazer isso. E aí você vai lá, mas eu quero executar só aquilo que eu me propus a ser altamente especializado. Perfeito! Seja patrão da sua própria vida. Saiba quanto você precisa ter de cobrar de hora clínica para você conseguir ter uma vida que você escolheu. Isso sim é planejar a sua carreira e ser patrão da sua própria história. Você sabe quanto você precisa gastar, quanto você precisa investir e quanto sua hora clínica custa. Perfeito, não tem problema nenhum nisso. Se você também, além da sua especialidade, consegue entender de outros procedimentos, isso agrega muito na sua carreira e faz com que os seus colegas que você terceiriza o seu trabalho, eles te indiquem para mais colegas. O seu offline está impecável. Mas, se você é dono do seu próprio consultório, não planejar casos clínicos é como deixar a torneira aberta e esperar que a conta no final do mês venha baratinho. Planejar casos clínicos inclui aumentar o ticket médio da sua clínica, fazer e saber executar os tratamentos para você conseguir treinar a sua secretária para poder otimizar as agendas, saber trabalhar com laboratórios e tempo de trabalho de cada laboratório, saber otimizar também o pagamento dos seus pacientes de acordo com aquilo que ele pode pagar. Então, se ele pode pagar 30% de entrada, quanto que você vai entregar para que você consiga conciliar os pagamentos com a entrega. Isso faz com que a rotina do seu consultório seja muito mais organizada, processualmente falando, de acordo com os planejamentos que você faz. Então, o seu planejamento clínico, ele também deve estar casado com o seu planejamento organizacional da sua clínica. E por isso, se você procura ser altamente especializado e você só faz um tipo de área na sua clínica, não tem problema nenhum. Mas você sabe quanto custa a sua hora e, consequentemente, você organiza quanto é o tempo que você gasta em cada tratamento. E aí, evidentemente, sobra dinheiro no final do mês. Por quê? Porque você sabe sobre fluxo de caixa, capital de giro, precificação, contabilidade e gestão de equipe, quantidade de ESBs, de secretárias, de concierge, de financeiro. Você sabe organizar todo o seu processo. Mais uma vez, saber planejar é saber otimizar dinheiro. O problema, muitas vezes, não é nem ser altamente especializado, Fernanda, é ser ouvinte, saber ouvir. Aí está o maior segredo de todo tipo de vendas. Quando você muito mais ouve o seu paciente, muito mais você se conecta, porque você entende para que ele chegou, qual a finalidade dele ali e você se propõe a executar aquilo que ele tem de mais urgente. E isso, sem dúvida alguma, é a mais rica técnica de vendas. Aprender a ouvir para poder saber responder. O problema é que seu ego muitas vezes fala muito mais alto. Eu tenho muito para poder falar para ele, porque eu sou uma pessoa extremamente especializada, eu sou uma pessoa que tem muitos anos de carreira, não é disso que ele está querendo saber. Ele quer saber o quanto você é capaz de resolver o problema dele. Então, é muito mais de entender e ouvir, ser sensitivo com o que o seu paciente precisa. E aí sim, você mostra qual é a sua grande habilidade. E o que te fez, às vezes, fazer tantos anos de carreira, ou às vezes, em tão pouco tempo, ter uma carreira tão brilhante. Isso é o pulo do gato. Sem dúvida, numa clínica que tem um sucesso, brilha e é muito incrível. Sabe aquela história, fazer o básico bem feito? A mesma coisa que você faz na execução dos processos lá na sua especialidade, você deve fazer também na execução, no planejamento dos casos clínicos. Saber fazer o básico bem feito. Ser dentista acima de qualquer tipo de especialidade e entregar